Botânica, esse é o papo da questãozinha 112 do Enem 2023 PPL, numa abordagem bem interessante, tá? Curtiu o texto aqui e que a gente, com conhecimento básico sobre xilema, floema, né? Seiva bruta, seiva elaborada, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, a gente faz uma revisão e mata essa questão que tá bem bacana. Vamos com tudo? Segue a vinheta. Pronto, galera, a gente vai ter que ler o texto, tá? O texto tem informação importante para a gente retirar e sacar o que o cara realmente está pedindo. Então vamos lá. No calor tórrido e seco da Serra do Cabral, em Minas Gerais, o delgado talo com translúcidas flores lilazes desponta da areia branca. Philcoxia minensis recorre a truques para sobreviver. Um deles é manter, as folhas enterradas, protegidas do sol, que mesmo assim chega suficiente para a fotossíntese. Bacana, a fotossíntese está safa. O segundo é atrair vermes subterrâneos que viram suplemento alimentar num solo pobre. Então a digestão fica por conta das fosfatases secretadas pelas glândulas. Então qual tipo de substância liberada pelos vermes digeridos é absorvida por Philcoxias minensis? Esquece essa coisa maravilhosa, tá aqui, trouxe até a imagem aqui para vocês, tá? Então vocês reparem que ela tem uns talozinhos que ficam aqui, né, próximo ao solo. E com os vermes, ele deu um zoom 3D aqui, mostrando os vermes que, né, viram janta, né, para a plantinha. E aí, antes de trabalharmos aqui a ideia, né, do texto, lembrem que numa situação padrão, né, lembrem que aqui nas folhas, né, rola o quê? Fotossíntese. Bacana, estou falando de um organismo que é autotrófico, ok? Então esse cara, ele vai conseguir, né, transformar CO2, água, tudo compostos inorgânicos, na presença de luz, ok? E produzir o quê? Matéria orgânica, ok? Então a gente tem aqui, de lambuja ao O2, né? O que acontece na fotossíntese. Então lembre, quando você olha para uma árvore bonitona, você tem que pensar que tudo que está ali nela, bonitona, parte desse princípio basicão, já que é ela que produz o próprio alimento. Inclusive, vale a relação de que as plantas também respiram, né? E para que elas cresçam, elas precisam ter o saldo maior de fotossíntese, beleza? Porque senão ela vai estar consumindo tudo que ela produz. Então, normalmente ela consegue ter esse saldo. E aí, gente, tudo que está sendo produzido aqui de matéria orgânica, né, vai entrar, né, nos tecidos de condução, ok? Jogando a matéria orgânica para tudo quanto é canto dessa planta, certo? Aí a gente está falando de quem? A gente está falando do floema. Então, floema, tá? É o tecido, né? Lembra que a gente também chama de líber, tá? Por isso que utiliza-se muito a expressão líbero lenhoso. Daqui a pouco a gente vai falar do lenho, que é o xilema, ok? Então esse cara aqui, ele conduz seiva elaborada, ok? Vale demais a pena destacar que as células do floema são células vivas, ok? E elas possuem uns crivos, tá? Que facilitam o transporte dessas substâncias. Olha só que bacana, né? Então você tem aqui os crivos, tá? Que vão facilitar a passagem do floema. E são células vivas, né? Lembrem disso, tá? Então túbulos crivados, tá? Show de bola. E aí o que acontece? Além disso, né, da matéria orgânica, a gente tem uma relação importantíssima com o que vem de onde, galera? Com o que vem do solo, certo? Quando eu penso no solo, a gente relaciona quem? A gente relaciona água
e sais. Beleza? Sais minerais que, meu irmão, vão estar aqui no solo e junto com a água vão seguir via o que, galera? Via xilema, tá? Ou lenho, que tem como função conduzir a seiva o quê? Seiva bruta, que tem água e sais. Beleza? Só que aqui a gente tem que lembrar que as células são mortas, ok? As células são mortas e funcionam razoavelmente semelhante a quem? A um canudinho. Pensa no canudinho, tá? Lá do refrigereco. Pensa que são células mortas e ocas, beleza? Então, elas perdem o material intracelular, ó, e funciona como se fosse um canudinho. Lembra que essa relação, ó, vou fazer maior aqui no cantinho, ó, ela é importante no sentido de entendermos que a planta, lembra que ela transpira, ela perde água na forma de vapor no topo das árvores, com o intuito de formar uma pressão negativa, ó, e ela acaba atraindo o quê? Ela acaba puxando a água. E a água, com sua alta capacidade de se ligar ao substrato, né, a gente fala muito da capilaridade da água, ela vai, junto a essa diferença de pressão, indo para cima. O xilema joga a seiva para cima, xilema para cima. Espetáculo de macete, né? Enfim. E aí, cara, dentro desse contexto aqui, basicaço, o que tem aqui é o mais básico que tem para tecido de condução. A gente consegue entender o que ele está querendo. Por quê? Vamos lá. Se ele está falando que os vermes vão virar suplemento alimentar num solo pobre, o que eu tenho que esperar que tenha no solo? Água, ok? E sais minerais. Então, dentro de um razoável, ok? A gente vai entender que o que é importante nesses vermes será a glicose? Não, porque a fotossíntese vai estar fazendo lindamente lá, ele disse que não tem problema. Os aminoácidos, lembra que planta, né, lá consegue produzir todos os seus aminoácidos, seu metabolismo. Só que os aminoácidos vão estar atrelados muito ao que, galera? Ao que vem anterior, né, a esses caras, né? Inclusive os compostos nitrogenados, que a gente aprende lá no ciclo do nitrogênio e tudo mais. Então, eu estou falando, por exemplo, de nitratos, ok? Lembra daquele papo de nitratos e nitritos, ok? O nitrato que é o íon principal e compõe lá, muitas vezes, o solo, beleza? E está ali, né, trabalhando como fonte, né, desses compostos nitrogenados que são importantes, como não só como aminoácidos, ele bota aqui também, ó, os próprios ácidos nucleicos, beleza? E fosfolipídios aqui seriam relacionados, né, à membrana plasmática. Então, cara, na verdade, a gente tem, de fato, derivado aqui do solo e que os vermes irão substituir os sais minerais, beleza? Isso é um clássico, tá? Em relação a plantas carnívoras, tá? Essa suplementação, né? A nossa queridíssima UERJ aqui já trouxe algumas questões nessa pegada de você entender que quanto mais pobre, né, for o solo, uma maior capacidade, né, de carnivorismo tem a planta. Um papo bem interessante. Então é isso, galera. Então a gente misturou aí um pouquinho de tecido de condução, deu para dar uma revisada, espero que tenham curtido, não deixem de se inscrever aí no canal, lembra que tem um extensivo do Vitão aí também rolando, apareçam lá no Instagram e a gente vai se falando. Valeu, beijo, até a próxima.